Segundo a mitologia grega, no início o universo era um caos indomável, onde as forças primordiais lutavam pelo controle. De um tumulto infinito, surgiram os titãs, filhos do céu, Urano, e da terra, Gaia. Mas a profecia sussurrou sobre a queda de um deus e a ascensão de outro. No vídeo de hoje vamos explorar os eventos e figuras da mitologia que antecederam o surgimento do panteão dos deuses do Olimpo. Desde os deuses primordiais que deram origem ao universo, a relação de Urano e Gaia gerando os titãs e os gigantes, a ascensão de Cronos e chegando na batalha dos deuses contra os titãs e Zeus se tornando o deus dos deuses. Seja bem-vindo ao canal Filtro. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, e também deixe o seu like nesse vídeo. Na mitologia grega, os deuses primordiais são seres divinos que representam os elementos fundamentais do universo e estão entre as primeiras entidades a emergirem. Eles são essenciais para a criação e existência do cosmos. Ainda segundo a mitologia grega, um primeiro deus se originou do nada e os outros originaram-se dele. Embora seja um pouco difícil definir exatamente o número de deuses primordiais, visto que a lista varia um pouco, o mais aceito é que eles são 12. Quem são os 12 deuses primordiais? Caos. Esta foi a primeira de todas as divindades que apareceu no universo, logo, ele pode ser considerado o mais velho de todos os deuses da mitologia grega. Devido à conotação que a palavra caos adquiriu com o passar do tempo, fica difícil entender a natureza desse deus, entretanto sua associação é a desordem. O fato é que o nome deriva de Caíno, que em grego significa separar e ser amplo. Isso faz referência ao vazio de onde ele veio. Gaia. A deusa Gaia simboliza a terra. É a mãe de todos os outros deuses e nasceu logo depois de Caos. Sendo assim, Gaia é uma das primeiras deusas que já existiu e possui a força da natureza. Foi Gaia quem deu origem a Pontos, a Urano e também às montanhas. Tártaro. O terceiro dos deuses primordiais, também originado por Caos. Tártaro era a representação do inferno e era nele que se encontravam os lugares mais sombrios e profundos do reino de Hades. Era para essa parte do mundo inferior que os inimigos do Olimpo eram enviados para serem castigados. Foi lá também que os titãs foram aprisionados. Urano. Assim como Gaia representa a terra, Urano representa o céu. Ele foi gerado espontaneamente por Gaia e depois uniu-se a ela. Os dois juntos são ancestrais dos titãs e dos deuses olímpicos, porém os cultos dirigidos a esse deus não chegaram até a época clássica. Por isso Urano não aparece entre os temas de cerâmicas antigas gregas. Érebo. Érebo também é um dos deuses primordiais e representa as trevas e a escuridão no universo. Esse deus dominava partes do universo conhecidas como vácuo, demarcando seu território com seus mantos escuros. Os seus domínios ficavam logo acima dos de sua irmã gêmea, Nyx, que representa a noite. Alguns mitos também o associam à escuridão do mundo inferior. Nyx. A deusa Nyx, representa a noite, também é filha de Caos e foi um dos primeiros seres a surgir do vazio. Com Érebo ou espontaneamente, Nyx deu origem a muitos seres sombrios da mitologia grega, como Tânato, Asqueres, Hypnos, Moros, Caronte, etc. Entretanto, em momentos sublimes, também originou seres de luz, como Éter e Hemera. Hemera. Hemera é a filha de Érebo e Nyx. Ela representa o dia e a luz. No romance que teve com seu irmão Éter, ela deu origem a Thalassa e também a seres antropomorfos como Cólera, Tristeza e Mentira. Por ser muito bela, essa deusa possui um grande poder de persuasão e controle mental. Éter. Éter representa o céu superior e sem limite pois, diferentemente de Urano, ele é o ar elevado que os deuses respiram, que é muito distinto do ar impuro dos mortais. Éter é irmão de Hemera e filho de Érebo e Nyx. Pontos. Esse deus primordial representa o mar aberto e suas profundezas. Segundo a mitologia grega, assim como Urano, Pontos também nasceu espontaneamente de Gaia e depois teve um romance com ela.
Juntos deram origem a Nereu, que representa o velho mar, a Talmas, que representa as maravilhas do mar, a Forces, que representa os perigos do mar, a Ceto, o terrível monstro marinho e por fim a Euríbia, que representa a fúria do mar. Thalassa. Thalassa é a deusa primordial que representa o mar Mediterrâneo, filha de Hemera e Éter. Juntamente com Pontos ela deu origem a todos os seres marítimos e também à ninfa Ária, ao gigante Egeon, que era a representação do mar Egeu, e aos Teuquines, que eram demônios dos mares. Com Urano ela deu origem à deusa das ninfas, chamada Dione. Ananke. Essa deusa primordial representa o destino, a inevitabilidade e a organização do universo. Ou seja, enquanto o caos era a desorganização, Ananke deu início ao cosmo, a organização. Por ser associada ao destino, muitos escritores a colocam como a precursora das Moiras. Eros. Por fim, mas não menos importante, Eros, o amor, foi responsável pela completa passagem do universo do caos ao cosmo. Embora filho do caos, teve o papel de coordenador e organizador de todos os elementos do universo. Posteriormente, em outros mitos, foi colocado como filho de Afrodite e Ares. A relação entre Gaia e Urano. A relação entre Gaia e Urano na mitologia grega é complexa e fundamental para a narrativa mitológica, pois ela desempenha um papel crucial na origem dos deuses e titãs. Inicialmente, Urano, o céu, e Gaia, a terra, eram amantes, juntos, foram os progenitores de muitas das entidades divinas na mitologia grega. No entanto, Urano e Gaia tiveram uma relação tumultuada e conturbada, principalmente devido às ações de Urano. Urano e Gaia tiveram muitos filhos, incluindo os 12 titãs, os 3 ciclopes, os 3 hecatonquiros e os 14 gigantes. Os 12 titãs são 12 deuses que, segundo a mitologia, nasceram no início dos tempos. Eles eram os ancestrais dos futuros deuses olímpicos, como Zeus, Afrodite, Apolo, e também dos próprios mortais. Cronos. O mais importante titã, e também o mais jovem, costumava ser representado com uma foice na mão, com a qual teria mutilado seu pai, Urano. Cronos se uniu a uma de suas irmãs, Reia, com quem teve vários filhos. Reia. Essa titã era irmã e mulher de Cronos, a quem conseguiu enganar, evitando que seu filho Zeus fosse engolido por ele. Quando Zeus nasceu, Reia deu uma pedra para Cronos engolir no lugar do recém-nascido. Ela foi mãe também de outros deuses, como Poseidon, deus do mar, e Hades, rei do mundo subterrâneo. Oceano. Era o titã mais velho, representado por um grande rio que corria em volta de toda a Terra, então considerada plana, demarcando suas fronteiras. Oceano teria gerado todos os rios, riachos e fontes existentes. Céus. Um titã obscuro, que tem importância apenas na construção da árvore genealógica dos deuses gregos, principalmente por ter sido avô de Apolo e de Ártemis. Febe. Conhecida como a Luminosa, ela se uniu ao seu irmão Ceus e teve uma filha chamada Letó, que seria um dos amores de Zeus e daria à luz 2 importantes deuses gregos, Apolo e Ártemis. Crio. Outro titã secundário, sem grande destaque na mitologia grega. Os textos lendários revelam apenas que Crio se casou com Euríbia, sua meia-irmã, filha de Gaia com Ponto, outra divindade que representava o mar. Hyperion. Era provavelmente uma divindade de origem pré-helênica, que acabou absorvida pela mitologia grega, aparecendo como um dos 12 titãs. Hyperion era identificado com as forças solares. Jápeto. É importante na mitologia por causa de alguns de seus filhos. Um deles foi Atlas, que enfrentou Zeus na Titanomaquia e, ao ser derrotado, recebeu como castigo a missão de carregar o mundo nas costas. Outro foi Prometeu, criador dos mortais. Tétis. Em alguns textos épicos, essa titã aparece como a deusa da fertilidade, simbolizando a capacidade geradora e fecundante das águas. Também, não é para menos, de sua união com seu irmão Oceano nasceram milhares de filhos. Temis. Deusa da justiça e da sabedoria, ela foi a segunda esposa de Zeus.
Segundo alguns textos mitológicos, Temis inventou os oráculos e os rituais religiosos. Antes do surgimento de Apolo, ela era chamada também de deusa das profecias. Theia. Por ter se unido ao seu irmão Hyperion, também costuma ser identificada como uma divindade solar. Theia teve 3 filhos: Hélio, que seria o próprio Sol, Selene, a Lua, e Els, a Aurora. Mnemosine. A deusa da memória foi a 5ª esposa de Zeus e mais uma das tias titãs que ele escolheu com quem procriar. Dessa união nasceram as 9 musas, deusas da literatura e das artes, como poesia, música e dança. Os 3 ciclopes. Além dos 12 titãs, Urano e Gaia tiveram outros 3 filhos. Eles eram gigantes, com só um olho na face, e se chamavam Arges, que significa brilhante. Trabalhava como ferreiro forjando os raios que seriam utilizados por Zeus. Brontes, que significa trovão, odiava tanto seus pais quanto seus irmãos Hecatonquíros e Ciclopes. E Estéropes, cujo nome significa relâmpago, ajudou Zeus a derrotar Cronos e os titãs, participando também da titanomaquia, assim como seus irmãos Ciclopes. Os 3 Hecatonquíros. Um outro trio monstruoso foi gerado por Urano e Gaia, sendo eles Briareu, Coto e Giges. Os Hecatonquíros eram seres gigantes com 100 braços e 50 cabeças. Quando os Hecatonquíros nasceram, Urano, assustado com tanta monstruosidade, jogou-os diretamente no Tártaro. Presos no Tártaro, os Hecatonquíros ficaram muito bem guardados por um dragão chamado Campe. A queda de Urano. Urano passou a temer o poder de seus próprios filhos, os titãs, e temendo que eles se tornassem poderosos demais, decidiu aprisioná-los no interior do ventre de Gaia, o que a deixou sofrendo e causou grande dor a ela. Gaia, aflita e sofrendo com a situação, planejou uma vingança contra Urano. Ela incitou seus filhos a se rebelarem contra o pai opressor. Cronos, um dos titãs, respondeu ao apelo de Gaia, utilizando uma foice fornecida pela mãe, castrou Urano enquanto ele dormia, libertando assim os irmãos que estavam aprisionados dentro de Gaia. O sangue de Urano caiu sobre Gaia, dando origem aos gigantes, seres agressivos e com uma força descomunal. A derrota de Cronos e a titanomaquia. Depois de Urano ser destronado por Cronos, este se tornou o líder dos titãs. Entretanto, Cronos foi alertado por seu pai que ele seria derrubado por um de seus próprios filhos, assim como fez a Urano. Cronos, ao libertar seus irmãos do ventre de sua mãe Gaia, ele se casa com sua irmã Rhea, com quem teve 6 filhos: Zeus, Hesta, Hades, Hera, Poseidon e Deméter. Por medo de perder o poder, Cronos engolia seus filhos assim que eles nasciam. Isso prosseguiu até que Rhea, sua esposa, conseguiu salvar Zeus, trocando-o por uma pedra, a qual Cronos engoliu sem perceber. Já crescidos, Eus arruma um disfarce e faz com que o pai tome uma poção e vomite todos os seus irmãos já adultos. Zeus, sendo apoiado pelos irmãos, inicia uma grande guerra contra seu pai. Nessa guerra os deuses se colocaram no Monte Olimpo, enquanto seus adversários, os titãs e Cronos, ficaram no Monte Otris. Zeus ainda contou com a ajuda dos Ciclopes, que foram os responsáveis pelo fornecimento de armas. Ele também libertou os Hecatonquíros das profundezas do Tártaro, a qual eles se uniram a Zeus na batalha contra os titãs, arremessando 100 pedras enormes, do tamanho de montanhas, uma com cada uma de suas mãos. Do outro lado os titãs lutavam e resistiam como podiam contra todos os deuses. O fato é que a guerra estava levando os habitantes do Olimpo à vitória. Entretanto, como um de seus últimos recursos, os titãs lançaram mão de uma nova arma diretamente das profundezas. É então que, saindo do Tártaro, surge Tifão, criatura colossal dos ventos fortes que provoca Zeus para um último desafio antes que os deuses possam reinar no universo. Tifão consegue escalar o Olimpo e provoca a fuga de todos os deuses, exceto Atena, que consegue contê-lo por algum tempo, enquanto Zeus e os outros se refugiam no Egito. Finalmente o monstro colossal consegue alcançar Zeus e lhe arranca as pernas e braços, deixando-o totalmente debilitado. Com um plano infalível e com a ajuda dos outros deuses, Zeus consegue recuperar seus músculos.
Muito tempo se passa na maior batalha de todos os tempos entre Zeus e Tifão, até que o deus dos deuses consegue concentrar toda a sua energia em um único ponto e lança um forte raio que atinge Tifão, fazendo com que ele caia nas profundezas do Tártaro novamente, levando os demais titãs com ele. Assim, vitoriosos, Zeus se torna o rei do universo e os deuses do Olimpo banem definitivamente os titãs para o Tártaro, juntamente com Erebor, o deus primordial das trevas e a escuridão. Para Atlas, aliado dos titãs, ficou o castigo de sustentar o céu para sempre em seus ombros. Vale lembrar que alguns titãs não participaram da titanomaquia, tais como Oceano, Ceus, Tétis, Mnemosine, Temis e Prometeu. Com a vitória dos deuses sobre os titãs, Zeus passou a ser o dono do Olimpo e o deus dos deuses. Já os Hecatonquíros se estabeleceram em grandes palácios, cada um em um lugar. Sendo assim, Briareu estabeleceu sua morada nas profundezas do mar Egeu. Já Giges e Coto ficaram em palácios localizados no rio Oceanus, tornando-se protetores das portas do Tártaro. Os gigantes ciclopes trabalhavam ajudando Hefesto, forjando armas para os deuses. Desde os primórdios do universo, os deuses primordiais emergiram do caos cósmico. Gaia, a Terra, e Urano, o céu, deram origem a uma linhagem de divindades, os titãs, que personificavam os elementos fundamentais do mundo. No entanto, a profecia sinistra sobre a queda de um deus e a ascensão de outro desencadeou a titanomaquia, a guerra monumental entre os titãs e os deuses olímpicos. A titanomaquia, com seus momentos épicos e dramáticos, simboliza a eterna luta entre o antigo e o novo, entre a luz e a escuridão. Esta guerra divina não apenas redefiniu o equilíbrio no Olimpo, mas também representou uma transformação cósmica, trazendo consigo um novo começo e uma era de estabilidade, inspirando mitos e lendas que perduram ao longo dos séculos. E aí, curtiu o vídeo? Deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Filtrou. Até o próximo vídeo.